Normaliza, porque a mãe perfeita é fictícia, e aquela do Instagram também desliza. Uma hora toda mãe fica perdida, e tamo junto. Olá, seja muito bem-vindo e principalmente seja bem-vinda ao Choro de Mãe. Esse é um espaço para as mães se reunirem, trocarem figurinhas, para pedir indicação de babá, para falar mal do pai da criança, ou bem, aí depende dele, não depende da gente. E principalmente para chorar as mágoas, para chorar as pitangas, porque se não é toda mãe que faz isso, deveria, porque chorar faz muito bem. A gente vai falar disso hoje, hein? Eu sou Carla Arantes, jornalista, mãe dos gêmeos Ana e Arthur, de 7 anos. Também mãe da Lola, de 11 anos, porque sim, mãe de pet também chora. E aí, aqui comigo, dividindo a apresentação deste Vale de Lágrimas, Mariara Araújo. Mariara Araújo, já deu uma choradinha hoje? Já, eu tô rindo assim, com esse sorriso super aberto, mas já chorei 2 vezes. 2 vezes? Duas. Eu sou jornalista também, e cinéfila, e mãe de Tito, que tem 6 anos. E com a gente hoje, Daluane Mello, que é mãe de 2. Oi? Também jornalista, né? O podcast também poderia ser Choro de Jornalista. Que teria mais motivo ainda para chorar do que a mãe. Suficiente. E Dalu é mãe de 2, ama esportes. Quer dizer, ela faz tudo muito bem. Ela é uma grande, maravilhosa. Ela é mãe de Nalu, de 5 anos, que tá para fazer 6. E Israel, que acaba de nascer. Então ela tá vivendo a experiência do puerpério. E veio aqui no meio do puerpério para conversar com a gente e o quê? Chorar. Por favor, né? Porque a gente tinha que ter um espaço reservado para isso. Né? Isso, por isso você está aí neste divã, para você falar o que quiser, abrir seu coração e chorar. Muito obrigada, Daluzinha linda. Muito obrigada por, nesse momento que é tão especial e que é tão difícil também, a gente sabe, você se disponibilizar, vir até aqui, gravar com a gente. E ainda trazer essa coisa gostosa, que tá todo mundo aqui assim com michãozinho, né? Se você não tá vendo em vídeo, é uma pena. Se eu fosse você, eu ia olhar também em vídeo pra você ver essa delícia. Se você está nos ouvindo aí nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, sim, estamos em todos os lugares deste planeta, mas também estamos no YouTube. Então você pode ir lá no YouTube pra você ver o bebê Jael. Olha, nós somos assim sorridentes, esses sorrisos de 300 dentes, né, Dalu? Assim. Mas também somos grandes choronas. E se você acha que chorar é ruim, é sinônimo de fraqueza, mostra que nós não somos mulheres fortes? Não, meu amor. Chorar é maravilhoso. Pois é, o médico, professor da USP, escreveu no artigo dele na revista Forbes, o Arthur Guerra, disse o seguinte: chorar é um ato essencialmente humano. Só nós, dentre todos os animais, somos capazes de verter lágrimas, olha que lindo isso, de verter lágrimas quando tristes, quando rimos muito, quando queremos dissimular algo ou chamar a atenção para algo ou para nós mesmos, que é o famoso choro de crocodilo. Eu já chorei em todas essas situações. Eu também, em todas as situações possíveis. Chorei quando o Dalu chegou hoje com o Israel. Nosso oi, amiga, foi uma lágrima já. E você é chorona, Dalu? Ai, gente, eu sou demais. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, 2 mães maravilhosas, mulheres que eu admiro de todo o coração, não só como profissionais, mas como parceiras, como mães, como, enfim, esses modelos de mulheres que a gente tem a honra de dizer que é amigo, não é pra todo mundo, né, Brasil? Então, obrigada, tô muito bem servida de rede de apoio. E tô aqui, né, tô com o Zayazinho, a gente veio prestigiar a participação especial dele. E quero dizer pra vocês que sou uma chorona declarada, assim. Confesso pra vocês que quando eu era mais jovem, o que eu achava? Eu achava que chorar, né? Não é chorar, né? Perder tempo da minha vida. Chorar. Chorar da ruga. Claro que não, vou me esconder. Ninguém precisa saber que eu tô chorando. Assim, chorar é sinônimo de fraqueza. E eu era aquela que fazia a linha durona, fácil. Mas nada como a maternidade para transformar aquela cascadura numa verdadeira chorona declarada, assim. Hoje em dia, falou, tô chorando,
birrou, tô chorando, ninguém sabe ali de casa quem é que chora mais, sou eu, os meninos. Agora assim, a gente dá uma sustentada, né? Que é pra poder fazer a linha, né? Mamãe, tô aqui, tá tudo sob controle. A adulta da casa. Tá tudo sob controle. Né? Agora, um grande conselho que, inclusive, Carla Arantes quem me deu, quando eu sou divorciada, né? Eu sou separada. E aí, um grande conselho que Carla me deu foi que eu devia sim chorar na frente do meu filho quando eu estivesse enfrentando, né? Atravessando a dor que uma separação traz, para que ele também soubesse que chorar não é uma coisa ruim, né? Que chorar, inclusive, criando um homem, né? Entregando um homem para a sociedade. Demonstrar que chorar faz parte, né? Do viver, faz parte de quem a gente é. E eu acho, inclusive, que o fato da gente ser sensível à vida, da gente conseguir chorar, da gente conseguir se entregar ao que a gente está sentindo, faz com que a gente passe pela vida muito melhor. Porque se a gente guarda essas coisas, a gente não atravessa as dores, né? A gente fica com aquela dor lá guardada e as consequências, eu já fiz muito isso que Dalu falou também, aquela clássica chorada escondida no banheiro, e aí eu ouvi muito o conselho da mãe, e acho que isso foi transformador para mim. Vocês choraram no parto? Como foi o parto? Vocês Chorei quando nasceu, né? Eu tava lá bem tranquilo, o meu foi cesárea, então eu tava lá bem tranquila, foi muito rápido. Quando eu só ouvi um médico falar, nasceu a menina, aí eu comecei a chorar. Quando colocou, eu sinto o cheiro até hoje. Quando colocou ela aqui, eu chorei, rezei, fiz tudo que eu podia. Ana foi a primeira que Ana nasceu primeiro, ela tem orgulho de falar que ela é mais velha. Mamãe, eu não sou a mais velha, você é a mais velha, nasceu 1 minuto primeiro, que é Arthur muito calminho, muito tranquilo, ficou lá de boa e tal. Mas, é muito emocionante. E é uma carga de tudo, né? De hormônio, daquele momento, porque, né, a gente nasce como mãe também. Sim. Então, agora, acabou, não, né? Porque a gravidez é todo aquele preparo e tudo, mas quando vem ao mundo, você fala, ferrou. E como foi pra você, que foram 2 partos, né? 2 filhos, em épocas diferentes. Como foi? Você chorou? 2 vivências completamente diferentes, gente, literalmente, assim. Na Lu foi um parto bem mais longo, bem mais sofrido também. Foram 36 horas de trabalho de parto e até aí eu queria sustentar um parto natural, mas a gente não conseguiu evoluir da forma como gostaria, precisou de indução e tudo isso aí fez com que eu ficasse ainda mais à flor da pele. Então, quando ela nasceu, foi realmente aquele momento que eu disse assim, meu Deus, conseguimos. Foi um alívio, assim. Era um turbilhão de emoções e na Lu ela já nasceu com mecone, então já tinha possibilidade de infecção, teve que ir pra UTI. E você estava no exterior, né? Você morava fora do país. Exatamente. Morava na Califórnia. Morava na Califórnia, por sorte é um dos países com maior força de parto humanizado, então lá eles têm formação para isso. Então, cesárea em último caso, cesárea em último, assim. Tanto que meu parto, se fosse aqui no Brasil, teria tudo para ser uma cesariana. Ela tinha tava com cordão enrolado no pescoço, tinha mecônio já na bolsa e, além de tudo, eu não tinha dilatação. Então foi muito tempo de trabalho de parto, precisou de indução, mas ainda assim a gente sustentou. Então, assim, foi tudo colaborativo para que ela nascesse, conseguimos normal. Depois de 24 horas, colocamos anestesia, fluiu a dilatação. Mas foi aquela coisa, a sensação de que aquele alívio, conseguimos, foi uma vitória muito grande pra gente, eu acho. Mas ainda teve a questão, ela teve que ir pra UTI, então me deixou muito fragilizada, preocupada. E tudo isso contribui pra gente fazer o quê? Chorar. Foram vários tipos de choro, então, né? Muito. Foi o choro de alívio, o choro de preocupação, exato, o choro da vitória, né? Por conseguir. E Isael? E a Isael foi outra experiência completamente diferente, né? Nascido aqui já. E aí eu tinha toda uma preocupação do tipo de parto que eu também queria mais uma vez tentar normal. A minha experiência no parto normal foi incrível, então eu sabia que eu queria repetir. Era algo que eu tive uma recuperação rápida, pra gente sentir aquela força mesmo do parto. Foi uma coisa que pra mim me transformou numa super mulher, assim. Na primeira gestação com Nalu eu me senti uma mulher, sabe assim, heroína. Eu dizia, gente, não existe nada mais incrível do que ser mulher nesse mundo. E aí o segundo eu disse, vou de novo, vamos dar conta. E aí esse bonitão, mas veio numa rapidez, 4 horas de trabalho de parto. Beleza. Ele tava aqui, então foi foi muito rápido, eu não tive muito como assim racionalizar
essa Tudo questão, que mas, estava mas foi natural, sem indução, sem anestesia, então foi a dor do parto real. E aí eu confesso pra vocês, assim, eu teve um momento que eu disse, gente, eu não vou dar conta. E aí quase chorei de dor mesmo. Mas aí ele veio tão calmo, tão tranquilo, que quando ele veio pro meu colo era uma sensação assim de paz. Eu nunca tive Sabe? parto normal, mas o que falam é isso, que a dor mais forte é justamente na hora que nasce e é um Exato. alívio imediato depois, né? Você não fica Instantâneo. sentindo dor. Não, instantâneo, amiga. É uma coisa assim de você realmente entender que a natureza é perfeita, que Deus, o universo, seja lá qual seja a sua crença, seja lá qual for sua crença, mas é perfeito. A gente, na hora, anestesia tudo. Eu brinco que deve ser um hormônio anestésico que veio com o nascimento deles, que aí eu não chorei, mas eu tava muito feliz também. Então era uma coisa assim, meu Deus, a gente conseguiu, foi tão bom, foi tão leve. Como assim? Apesar, né, de todas as nossas forças pra estar ali, mas foi lindo assim também. E aí, o choro faz parte desse repertório, não tem como a gente E não se viva o SUS, né? emocionar. Você teve o parto no SUS. Pois é, eu tenho o maior orgulho de falar isso, todo mundo me perguntando, né? Porque assim, foram 2 partos diferentes mesmo, né? Na Lu, enquanto a Lu nasceu num dos melhores hospitais da Califórnia. Aqui eu fiz questão, eu queria ter um parto normal e eu sabia que talvez na rede privada eu não tivesse o mesmo acolhimento que eu teria no SUS. Hoje já existe um programa. Você tem que buscar um médico. Olha Exato. que contradição, Um né? Você tem que médico buscar um médico de que partos esteja disposto a naturais. fazer parto natural, porque a maioria não Exato. quer. E você ainda tem que pagar uma taxa de disponibilidade. Tem várias questões assim que a rede privada, hoje em dia eles já estão formulando isso melhor, mas ainda é uma coisa que está sendo desconstruída. E aí eu optei, fiz uma visita em várias maternidades aqui de João Pessoa. E entre elas foi a Frei Damião. Eu já tinha tido 2 amigas que tiveram filhos lá, também por opção, todas duas com plano de saúde, e foram pesquisar e viram que era uma ótima opção lá. Cheguei lá, sala de parto linda, tudo lindo, mas não adiantou de nada, porque ele quase nascia no corredor mesmo. Eu disse, gente, eu poderia ter tido em casa, porque a princípio a minha primeira via de parto seria um parto natural em casa, domiciliar. Mas aí na reta final eu tive questões com infecção urinária, ausência de ferro, né? Fiquei com anemia. Então a gente achou mais cuidadoso ir pro hospital caso eles precisassem de algum cuidado, e eu também, né? Mas não me arrependo da escolha, foi ótimo. E eu acho que assim, viva o SUS, sou dessa Você, Maria, bandeira. você não contou do teu Ah, parto. sim, a minha experiência foi parto cesárea, né? Foi uma cirurgia marcada, uma cirurgia eletiva. Por questões de saúde, precisava ser dessa forma. Mas eu acho também que eu acho que o parto normal nunca me chamou a atenção. Eu fiquei nasquelas. Aí eu disse, ai, que bom que eu tenho uma desculpa pra dar. Porque no fim das contas a gente se importa um pouquinho com o que as pessoas pensam, porque falam, você é feminista, você não sei o quê, não quer ter parto normal. Aí eu, não, é por uma questão de saúde, amor. E aí eu busquei, junto com a obstetra que me acompanhou, um parto humanizado. Então a gente tentou, dentro do ambiente hospitalar de uma cirurgia marcada, fazer um parto humanizado. Mas infelizmente eu não tive uma boa experiência, porque eu sofri violência obstétrica. Não foi a obstetra, né, que fez o parto, mas o anestesista fez uma manobra que eu esqueci agora o nome da manobra. Sim, que A de empurra, mas que né? empurra. E aí eu não chorei porque eu fiquei muito assustada. Foi muito violento. E aí, não sei se vocês sabem, quem tá ouvindo a gente, mas você meio que fica crucificado num parto cesárea. Então você tá preso, né? E aí, além de estar preso, que é meio angustiante, ainda teve essa manobra. E eu fiquei muito assustada. Então, assim, não teve música, luz baixa, que fizesse com que o parto fosse como eu sonhei, humanizado, apesar de ser uma cirurgia. E aí eu não chorei por isso. Logo a pessoa mais chorona. Mas depois, quando eu fui pro quarto, também tem aquele tempo que você sai quando é uma cirurgia. Não fizeram o protocolo de colocar, apesar de eu ter solicitado, então de colocar junto logo no primeiro momento. Ele mamou, mas não ficou comigo, levaram. E aí foram uns processos que realmente a gente não conseguiu realizar da forma que queria. E aí eu não chorei, mas quando eu cheguei no quarto, que me deram ele, eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida. E eu acho que foi sobrenatural mesmo, assim, porque foi um amor. Realmente Dalu tem razão quando diz que nós mulheres somos seres, assim... Excepcionais. Eu vou até chorar. Porque é realmente transformador. Eu acho que como mãe, eu nasci naquela hora, sabe?
Choro de mãe, né? Choro de Já mãe, vai a gente chorar. tá aqui pra isso. Chora, amiga, solta o choro, solta o choro. Então eu acho que eu nasci naquela hora, sabe? Eu vi que eu nasci para isso. Eu acho que de todas as coisas que eu realizo na vida, eu como uma pessoa independente, que sempre busquei minha autonomia financeira e profissional, eu nunca me realizei tanto como eu me realizei nesse momento, sendo aluna de Ai, que Tito. coisa linda, Então, que coisa foi. linda. E a relação que Amiga. vocês constroem é muito linda, de muita cumplicidade também. Eu acho que isso também deve ser muito gratificante, porque você dá, mas recebe. Então é bom demais também. Bom, ainda falando um pouquinho dessa história do choro, a gente é de uma geração que tenta desconstruir o que aprendeu com as gerações passadas, né, com a nossa criação. Muitas pessoas já tiveram uma criação com mais conversa, com mais respeito, com mais diálogo, mas muitos ainda tiveram aquela criação do pai e da mãe que mandam, que tem que fazer porque eu tô mandando, porque eu sou seu pai. E o choro tem muito isso, do menino não chora, do engole o choro. Se você chorar por causa disso, eu vou te dar um motivo real para você chorar. Quem nunca ouviu isso, né? Eu já ouvi. Eu ouvi Nossa. muito. Eu hoje ouvi isso e aí os psiquiatras dizem que isso também pode estar ligado a essa dificuldade que algumas pessoas têm de demonstrar emoção, porque foram criados com o choro sendo esse motivo de fraqueza, essa demonstração de fraqueza. E aí, olha só, o psiquiatra do Hospital Albert Einstein, o Vitor Bigélio de Carvalho, diz o seguinte: alguns estudos mostram que segurar o choro em momentos de raiva ou de tristeza é muito prejudicial ao organismo. Existem evidências de que pessoas com personalidade do tipo D, que é distressed em inglês, ou seja, que experimentam sentimentos negativos, mas não conseguem expressá-los verbalmente ou por meio do choro, estão mais sujeitos a desenvolverem doenças físicas crônicas, como obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, problemas reumatológicos e até mesmo câncer. Isso sem falar dos problemas de saúde mental. Então, é o corpo somatizando, né? Exatamente. Tudo aquilo que a nossa cabeça está aprendendo, que o nosso organismo não quer pôr para fora por esses medos que foram colocados na nossa cabeça. E eu acho que muitos homens devem sofrer isso, porque principalmente a história do homem não chora é muito forte, né? Então nada de engolir o choro, viu? Não, Por ninguém favor. engole choro. Vocês conhecem alguém que é assim, que não chora, que é... Então, eu tinha esse perfil, eu sou chorona, sempre fui, mas eu era criticada por ser chorona, então existia também isso quando você é mais jovem, Sim, né? Eu acho que a sim. maturidade me trouxe um Eu orgulho. também fui, mas eu não de eu conseguia. ser É muito chorona. mais forte do que eu. Eu engolia o choro. muito. E aí eu desenvolvi uma doença crônica, você estava falando de doença crônica, que é a DTM, que é um apertamento nos dentes, e tem a ver com isso, com engolir. É o famoso, é bem nordestina essa doença, porque assim, trinquei os dentes e fui. É. Pronto, então eu era a clássica pessoa que trincava os dentes, ou seja, eu Literalmente. segurava. E aí isso me causa dores crônicas horríveis. Eu tenho enxaqueca, dor na face, né? É que até quebra o dente. De tanta Mas agora já há alguns anos, a maternidade, como o Dalu falou bem, traz isso, né? Nos traz muita liberdade também, porque também tem uma coisa, eu acredito, de que você é responsável além da sua própria vida, que é difícil você ser responsável pela sua própria vida, você também é responsável pela vida de outra pessoa. Então, assim, algumas questões da vida que são difíceis, muitas vezes para mim, eu coloco elas na balança e eu penso, não, isso aqui não. Eu não vou trincar os dentes para isso aqui não, porque eu preciso passar por isso, porque eu tenho uma missão muito mais importante, que é entregar uma pessoa para o mundo. Então eu tô tendo o privilégio de ver uma pessoa se desenvolver, um ser humano que eu fabriquei. E é baseada na sua experiência, no seu exemplo. Então isso faz muita diferença, assim, quando a gente começa a refletir sobre determinados comportamentos que a gente tinha antigamente e que eram considerados normais, que a gente está nesse processo de desconstrução, a gente começa a ponderar de dizer, tá, ok, talvez tenha sido feito muito sentido para aquela época, era o melhor que se podia fazer. Sim. Agora eu posso fazer de outra forma. Ninguém sabe se melhor ou pior, Sim. mas na frente a gente vai também discutir sobre isso. Mas agora eu acho que isso é o que funciona melhor. E aí isso faz muito sentido porque quando eu era mais nova também, esse era o discurso da minha casa, né? Tipo, engole o choro, engole o choro. Então esse engolir o choro acabou também o quê? Trazendo uma doença
psicossomática, que era uma gastrite crônica emocional. Até hoje, se eu me estresso, gastrite. Se eu tenho problemas emocionais, gastrite. Então, a gente não sabe, não faz ideia dos impactos que determinadas falas ou formas de educar antigamente, pela falta de conhecimento mesmo, né? Graças a Deus, hoje em dia, a gente já tem essa abertura com a internet, com informação sendo difundida por todos os lados, mas a gente não fazia ideia das consequências disso. E aí hoje a gente já consegue entender e perceber que se isso faz mal para mim, de que forma eu posso, né, remodelar isso na minha cabeça para que eu possa passar isso de forma de conduzir com outro exemplo para o meu filho. O que não é fácil, O né? que Porque não você é fácil. quebrar o padrão. Exato. E eu sofro muito com isso, porque eu vim de uma casa onde se gritava muito, onde, né, o meu pai gritava, minha mãe, os meus irmãos, então todo mundo tem todo mundo tem essa comunicação violenta, e eu queria muito quebrar com esse padrão, mas quando eu me enxergo, eu já tô gritando. Isso. E eu tô gritando para pedir silêncio, Uhum. sabe? É uma loucura. Mas, e o grito é um gatilho para mim. Eu fui descobrir isso depois com muita terapia, lógico, com muita reflexão, com muito estudo, inclusive, sobre inteligência emocional, que o grito dos meus filhos ativava alguma coisa dentro de mim que remetia àquela Carla da infância, que na hierarquia familiar era mais novinha, porque eu sou a caçula de 3 irmãos, então eu estava lá embaixo, então era meu irmão gritando comigo, o outro, eu estava lá, e ativava isso e me causava muito sofrimento. Só que aí, até eu descobrir isso, é um processo, e até eu conseguir romper com esse padrão, é uma luta diária. Muitas vezes o choro vem daí, muitas vezes o choro vem da culpa de eu fazer algo que eu não quero, que eu sei que é errado, mas que eu não consigo segurar. Então eu grito, depois eu vou e choro, porque eu me sinto culpada, porque eu gritei. Eu entendo também que existe uma opressão social, né? A gente fala muito de como a gente foi criado, mas isso é uma estrutura social que a gente está desconstruindo agora, mas foi construída por muito tempo. Existem estudos que falam que o instinto materno ele foi criado porque as mulheres, quando tinham filhos, já passavam para alguém cuidar, tinham as amas de leite, e aí no período da Revolução Industrial, do trabalho, do poder, as mulheres precisaram não, né? A sociedade, o patriarcado, coloca de novo a mulher como uma super-heroína, e eu entendo que a gente está num processo de desconstrução e a gente consegue falar muito a nossa verdade, porque antes existiu isso dessa super-mulher, dessa mulher perfeita, que dava conta de tudo, dessa mãe incrível. Depois, a gente começou a falar a verdade, então de 10 anos para cá, as mães, com a internet, com o Instagram, com essa visibilidade que a gente tem, a gente consegue falar a nossa verdade. E também agora está tendo um outro movimento de mulheres, que eu considero até um pouco de retrocesso, isso me irrita um pouco, mas de dizer que não é tão difícil assim. Então, eu não sei se vocês sentem isso, né? É um processo que era muito fácil, todas nós mulheres éramos mães com instinto materno incrível. Depois a gente começou a dizer, gente, não é assim. Não é tão... Eu própria agora chorei, emocionada, mas ao mesmo tempo que eu consigo ver o lado lindo do maternar, eu encaro muito também essa autocobrança, o quanto tem sido difícil para mim entender que eu não sou perfeita, que eu não vou acertar sempre. Então, o quanto me dói quando eu percebo isso que você falou, essa culpa, quando eu percebo que eu fiz algo que não está dentro dos padrões sociais de mãe, do padrão que eu imagino, que eu quero quebrar as correntes que vieram lá de trás, né? Tem aquela ilustração que é uma mãe gritando, aí vai quebrando, né, rompendo, até chegar lá naquele momento de que é o amor, é o abraço, e eu quero ser aquela do final, do abraço, sabe? Então, assim, eu penso que a gente tá bem no olho do furacão, a gente tá vivendo uma coisa que ninguém viveu, porque a gente entrou numa era, a gente viveu o período analógico, e que a gente não tinha voz, que a gente não tinha opinião, em termos de comunicação, que vinha tudo pra gente, aí depois a gente começou a ter voz, e agora a gente tá meio no meio. Assim, mas a gente tem que pensar também que a gente, eu, você, Dalu,
nós somos pessoas muito privilegiadas Chegou aí. nesse sistema, nessa sociedade que permite que as mães parem e reflitam sobre o seu lugar no mundo, sobre a sua forma de criar, sobre como o tempo de qualidade que eu quero dedicar aos meus filhos, porque a grande maioria não tem isso. A Ter grande tempo maioria de pensar é um privilégio, né? é privilégio demais. Na verdade, se a Até gente você para falando, pra eu pensar faço terapia. também. R$1.000. Muito bem gastos, mas... Mas um investimento, né? Mas é um investimento, Sim. exatamente. Mas nem todo mundo tem condições de fazer. E aí A maioria não falando tem. da não tem grande a condição maioria de parar da para população. pensar no que a gente está Exato. falando aqui. De A se maioria- autoanalisar. E não só condições, mas repertório. Informação suficiente que permita com que ela entenda que aquele comportamento talvez não seja o melhor comportamento. Você estava falando da questão de quando você às vezes se sente mal e culpa por um momento que você não consegue controlar, e vem o choro, e muitas vezes ali é o choro de uma criança não curada. A gente não só chora como adulto, a gente chora por uma criança que também não foi acolhida em determinado momento da nossa vida, Uhum. e que a gente tá tendo que lidar com ela mesmo na fase adulta, com a criança que tá lá sofrendo um monte de traumas, um monte de questões que não puderam ser abraçadas durante aquele período, pela falta de repertório mesmo dos nossos pais, e não culpando. A gente hoje, com a maturidade, Sim. aprende a não julgar, a entender que fizeram o melhor que puderam, mas infelizmente isso continua deixando lacunas e vácuos que a gente é que faça terapia para lidar com eles, né? Uhum. Mas assim, é esse lugar de a gente ter que lidar com a mulher adulta e ao mesmo tempo uma menina criança, que tá cheia de dor ali também, cheia de questões que podem ser mínimas, mas que afeta de algum jeito. Eu me vejo várias vezes assim também com Nalu, e Nalu é uma criança que eu digo que ela veio assim pra sambar na minha cara, porque é muito lindo e ao mesmo tempo muito desafiador você ter que lidar com a mini versão sua. E Nalu, ela é a minha versão mais autêntica, ela é a minha versão empinada, de ir pra frente, Sabe o que quer, né? diz o que Nalu quer, e não Ana são muito faz. parecidas nisso. Isso, tem personalidade forte, são firmes, decididas. E aí a gente, por mais que a gente reconheça isso lá na nossa natureza instintiva, com o tempo a gente vai se moldando muito na sociedade, e tem uma hora que eu olho pra mim e eu não me reconheço, que em determinadas situações eu jamais agiria do jeito que eu agi, aí a gente usa o pretexto da maturidade. E às vezes não é a maturidade, é a gente ali se poldando. E aí vem uma criança e olha pra você e diz, eu não quero fazer isso. E aí você se coloca em situações que você não quer e você se vê obrigado a fazer, quando nem todas as vezes é obrigatório. E a gente se pergunta por quê? E aí ela me ensina todos os dias. Eu digo que a maternidade, na verdade, se a gente tem muito para passar para eles, meu Deus, como eu aprendo com essas crianças. Demais. De assim, um jeito de você dizer obrigada, Senhor, porque esse aprendizado tá vindo da forma mais linda possível, que é com amor. Por mais que seja difícil digerir, deglutir aqui, mas vem com amor dizendo pra você, mãe, eu sinto muito, mas essa versão de você aqui não encaixa comigo. E é interessante também porque nós fomos criados como se nós fôssemos súditos dos nossos pais. Então eles eram os reis daquele reinado e nós éramos os súditos. E hoje o maternar, né, a parentalidade, isso que você falou da educação não violenta, da disciplina positiva, nos abre o olhar para que a gente encare as crianças como pessoas. Dê lugar de fala pra eles, E que tem vontade, né? E que tem querer. Seres que tem... humanos, né? E aí você falou da questão do chorar na frente da criança. Por que chorar na frente da criança? Porque isso humaniza o pai e a mãe. Muito. Né? Porque a criança também, ela vê aquele adulto perfeito, forte, resiliente. Ok, a situação é essa, então eu vou dar um jeito, eu vou resolver. Ah, fiquei bravo, mas passo por cima. E ele acha que isso é ser humano. Então, se você chora escondido, ele não vai saber que você tá chorando. Minha mãe nunca chora. Minha mãe não demonstra fraqueza. Minha mãe é uma mulher forte. É assim que eu tenho que ser. Então, é com esse exemplo que a pessoa chega e cresce, né? Mas é um exemplo inalcançável, porque não existe pessoa perfeita. E por mais que você diga assim, tudo bem chorar, tá tudo bem, mas se você não se entrega para aquele exemplo, ela vai ter a referência de que tipo é algo que se fala, mas não se faz. Então é normal, eu passei por esse processo também, né, na separação, todas
fizemos parte desse processo, assim, quase que juntas. E Foi. eu lembro de ter vários episódios, assim, de ter crises de choro, de, tipo, ter que deixá-la na casa do pai. E a gente, por aí, a gente tinha uma guarda compartilhada desde o início. No começo era um dia comigo, outro dia com ele. Depois isso passou para 2 dias, 3 dias, até que hoje é uma semana com uma e outra com ele. E aí, pra mim, é até estranho, às vezes, quando eu falo isso pra alguém, eu vejo os olhares, assim, estranhos, do tipo, nossa, mas você é a mãe, deixa uma semana na casa do pai, sabe? E, tipo, eu sinto essa falta, fato. Enquanto pra ele, as pessoas devem falar, nossa, que pai maravilhoso. Incrível. Você fica uma semana com a sua Eu não filha. posso deixar tirar o mérito dele, que aí eu acho que também, infelizmente ou felizmente, pela sociedade da gente machista, às vezes a gente dá um pontinho ali, faz com que outros se espelhem e entendam que vale a pena esse lugar de esforço, porque desde o início ele fez isso mesmo. Eu cheguei a conversar, vamos passar, ela passa a semana comigo, final de semana com você. Aí ele olhou pra mim, e até hoje eu gravo essas palavras que nem ele lembra mais. Ele disse, não, mas eu não sou pai de fim de semana. E aí isso me tocou num lugar muito diferente de tipo, cara, ele faz questão. Se ele faz questão, não é justo que eu tire esse lugar dele também. Mas, nesse processo, eu tive vários episódios de chorar muito, tendo que deixar ela na casa do pai. E aí, às vezes, eu vi ela chorando também, porque, claro, eu dizia, meu amor, desculpa, mamãe vai sentir saudade, eu também, mas mamãe tá chorando porque mamãe chora, mamãe ainda sente falta, mamãe ainda queria, tem saudade da nossa família juntas. Mas hoje, mamãe tá mais feliz e papai tá mais feliz assim, como amigos. E aí, assim, dói na alma da gente falar isso. Porque no fundo do coração, a gente sabe que eles não têm ainda entendimento, repertório suficiente para entender toda aquela situação. Mas um dia vai ter. E pelo menos a gente tá pondo, tá externando, tá falando, verbalizando, e ela entende. Meu amor, não é você. É coisa de adulto, mas assim... Mas chora e humaniza. E ela olha pra mim e faz, mãe, você está chorando? Aí eu, então, amor, tô chorando. Por que você tá chorando? Então, às vezes dá pra explicar, às vezes pois não dá. Às vezes não dá pra explicar. Mas também porque eu tô triste. Sim, já resolve, eu tô né? chorando porque eu tô Às vezes, triste, né, amiga? Porque às vezes não é porque você tá triste. Não é com você, mas eu tô triste. É isso. Aconteceu uma... o porquê tem que ser de acordo com a idade, com o cognitivo da criança, né? Mas eu entendi que isso é muito importante. Nossa, e libertador. E pra gente que cria meninos, você tá começando Pois agora. Inclusive quero muita troca de figurinhas agora. Né? Porque a gente falou do pai da Nalu, da filhinha da Dalu, que não desmerecendo de forma alguma o que ele faz, mas é ser pai. Né? Então, ele está exercendo o papel dele. O problema é que a maioria não faz. A maioria, quando faz por obrigação. E muitos nem isso, né? Porque quantos casais, às vezes ainda casados, não dão a mínima para os filhos, acham que trabalhar e colocar dinheiro dentro de casa é a função dele. Né? Exatamente, como provedor da família, né? Ou no máximo levar um menino para assistir um futebol. E a gente sabe que não é isso, que tem todo um contato ali, um tempo, um conversar, um saber como é que tá a lição de casa, um se importar com a criança, um querer escutar o que a criança tá falando, prestar atenção. Papai, olha o meu desenho. Olhar direito para aquele desenho, falar, nossa, que legal essa cor, por que você escolheu essa? Enfim, e trocar essa ideia com a criança é muito importante, mas muitos pais não fazem isso. E a gente está nesse desafio aí de criar homens para que eles entendam que a paternidade é uma escolha, muitas vezes, né? E que se você escolheu aquilo, então se envolva com aquilo. Né? Você não vai escolher trabalhar com informática, você não vai se envolver com o seu trabalho, você não vai pesquisar, você não vai estudar para aquilo. Então pronto, a paternidade e a maternidade, no caso, é a mesma coisa. Se você escolheu, vai lá, se dedique, estude, pesquisa, se entregue, se envolva com aquilo. Não acha que é só... Nasci, cresci, tive filho, trabalhei e morri. Tem aquelas perguntas clássicas, né, que a gente pode fazer para os pais, para medir o grau de envolvimento. Qual foi a última vez que a criança foi para o pediatra? É isso. Né, que foi para o dentista? Quantos ml de pirona dá?
Não, e assim, Porque eu sei isso tudo de cor. Ai, amiga, não, a dipirona eu não sei. Eu olho a bula. Olha no Google. Eu olho a bula, confesso, porque eu morro de medo de dar remédio errado. E aí é sempre a mesma coisa, assim, todos os remédios, mas vai que eu dou uma dosagem errada. E sabe uma coisa que eu acho Deixa eu tirar uma incrível? dúvida. Muitas vezes os homens ascendem profissionalmente, mesmo depois que se tornam pais, e a carreira das mulheres muitas vezes é pausada, né? É pausada ou interrompida, ou chega a ser um demérito quando você vai fazer uma entrevista de emprego no RH, o fato de ser mãe, né? E a gente precisa romper com isso, porque nós desenvolvemos habilidades como mães e como gestoras de um lar e de uma outra vida que só aumentam o nosso repertório profissional. Então, eu acredito que nós nos tornamos profissionais melhores quando nós nos tornamos mães. Com certeza. Então, no lugar disso ser uma questão, um problema, a gente deveria ganhar mais dinheiro. gente, e Não, assim, inclusive eu quero saber como é que tá a sua vida profissional, Dalu. Sim. Porque nós três aqui trabalhamos de forma independente e a gente sabe que a maternidade, quando você tá lá com a sua carteirinha assinada, CLT, você tem licença maternidade, aí você emenda com um mês de férias e tem aquele período para cuidar, né, do seu bebê e de si. Mas os autônomos não tem isso, Gente. né? Profissionais liberais não tem isso. Eu tô rindo agora pra não chorar nesse caso. Então a gente quer saber como é que você tá fazendo nesse seu período de retomada. Aqui, ó, dá pra Da ver? vida. Dá pra ver? Então, é assim que eu tô... Não, o que acontece? Você se preparou antes? Eu nunca não tive tempo de preparar nada, né? Não. Vamos lá, parênteses. Não, Aquele vamos lá. parênteses assim. Zael vem no Vamos susto. lá, o que acontece? Eu nunca senti tanta falta de uma CLT na minha vida. Logo eu, que tanto falei mal de uma CLT, nunca tive uma carteira assinada na vida inteira. Nunca. Então, hoje eu tô sentindo o impacto, porque mesmo quando eu estive na Lua, eu tava fora do país, então minha realidade era outra. Israel, ele veio numa grande surpresa, né? Assim como na Lua, eu acho que meus 2 filhos entenderam que se eles não se jogassem dentro da minha barriga, eles não iam vir. E aí eles disseram assim, vamos que ainda dá tempo. E não deu tempo de preparar nada, né? Israel veio num susto, assim, de São João, em plena temporada, trabalhando 30 dias pós um acidente gravíssimo que eu sofri. E eu tava com um momento, preparando o meu momento profissional para outro lugar. Então eu tava guinando, assim, tava no meio de um festival, preparando vários outros projetos para o segundo semestre e já com expectativa para 2024 de vários outros festivais. Então, assim, eu trabalho com evento, né? Sou como jornalista, produtora de conteúdo, mas também com apresentação de eventos. E era para mim, sempre foi, na verdade, são os momentos de maior ápice, assim, da carreira, né? Onde a gente tem maior visibilidade, mas também é uma intensidade muito grande de trabalho. E aí, o que aconteceu? Quando eu descobri a notícia da gravidez, e aí é muito bom a gente falar sobre isso, porque desconstrói toda aquela figura de que, meu Deus, estou grávida. Fotinha do teste de gravidez, sorrisos na cara e todo mundo feliz, mas ninguém faz ideia da metade de um terço de todos os desesperos e preocupações que vieram junto com a notícia. Porque era isso, era um relacionamento recente, de 1 ano só, a gente se via por ponte aérea, ele é de Salvador, eu daqui. E aí, quando eu descobri, eu fiz, dá pra dar o pi? Então, Fodeu. é isso, eu fiz, cara, como assim? Tipo, perdi num acidente, meu carro deu PT. Começou por aí. Então, uma renda que eu poderia fazer para garantir um período tranquilo já era. Festival veio, logo depois, o que aconteceu? Eu tive uma notícia, gente, eu não tinha condições de trabalhar. Eu me dei. Assim, quem enfrenta uma temporada de São João durante 40 dias vai saber o que eu tô falando. Você volta sem querer trabalhar durante pelo menos 90. É trauma mesmo o nome disso, sabe? Trauma, então. Mas é incrível, a gente todo ano tá lá, mas todo dia, todo ano a gente se Por isso só tem uma vez por ano. Por isso, ninguém acredita. Eu surtei essa semana quando me disseram que São João vai ter 60 dias de Pina Grande. Aí eu, tá bom, corta, para. Então, assim, foi uma volta que eu geralmente programo pra ficar mais, pelo menos uns 40 dias também off. Então, pra isso, diante de toda aquela notícia, pra me adaptar ao cenário, foi uma coisa meio assim, difícil de assimilar, confesso, eu tenho um pouco de resistência da gravidez, eu não tinha planos de ser mãe, nenhum dos dois, então o meu processo de gravidez, de aceitação, foi bem difícil. Depois eu sei que vai ser incrível, eu vou me entregar, eu acho que é por isso mesmo que eu resisto, porque eu sei que eu vou acabar com a minha vida normal, e vou virar só mãe.
por um bom tempo. E aí ficou nesse turbulento. Então eu tive que readaptar tudo, sabe? Profissionalmente, eu dei uma parada. Por questões emocionais mesmo. Não tava bem, eu era bem... Gente, eu não tô trabalhando. E todo mundo não entendia. Como assim não tá trabalhando? Não tô trabalhando. Fazia uma coisa ou outra esporádica que não demandava tanta carga energética, tanto do meu pensamento intelectual para eu poder me debruçar sobre aquilo, porque eu tava respeitando o meu momento e sendo bem sincera. Agora estamos o quê? Numa fase de puerpério, que é uma fase que agora é bem desafiadora, onde, paradoxalmente, eu tenho muita energia para criar, energia criativa para fazer as coisas acontecerem. Todo mundo faz, não é possível, velho, você tá sendo sugada por um ser humano 24 horas por dia. Semana, os primeiros 10 dias eu tava num ano, e olha que eram 2, né? Um revezava, um chorava, eu não consigo me imaginar nessa... Os primeiros... Gente, mas 15 dias depois, eu não era ninguém. Não era ninguém. Então, cansaço físico e mental a gente continua, mas de alguma forma aquele desânimo e aquela preocupação que eu tava antes se transforma numa paz, assim, depois que nasce, que assim, vamos, sem romantizar também, mas que pra mim dá força e energia de tipo, poxa, eu tenho mais um motivo agora pra correr atrás. Eu tenho mais um motivo agora pra criar, pra pensar, pra colocar no mundo os valores que eu acredito, pra criar projetos que eu quero que existam pra eles. Porque eu vi uma frase uma vez que era assim, gente, eu quero construir um mundo melhor, mas não é pra mim só, eu quero pros meus filhos também. Então, tipo, se eu quero fazer isso, eu tenho que começar agora. Então, quanto mais tempo demora, mais tempo eu perco pra eles. E aí eu fiz, não, é agora. Então, eu tô retomando vários projetos nesse mesmo momento de puerpério, que aí eu brinco que eu faço de casulinho, porque é onde eu vou incubando tudo, mas aqui deu um dedinho de dependência. Mamãe tá voando, porque assim, então, mamãe também... spoiler aí, que você já pode falar dos... Então, né? Então, estamos aqui, né? Um podcast entrevistando outro podcaster. Na verdade, o podcast era um projeto também. Eu acho que, como vocês, a gente tava conversando aqui nos bastidores, tá engavetado aí um tempão. E aí, uma hora tem que sair, a gente fica esperando o momento perfeito, mas nunca existe, principalmente quando a gente é mãe, tem que dar conta de 1001 atribuições, mas uma hora tem que sair. E aí, a gente tem que parir esses meninos, botar tudo no mundo, porque eu digo que cada projeto criativo que a gente tem é um filho também, que nasce junto. A gente tem todo o cuidado, um zelo, um apreço. Acho que desde jornalista, né, quando a gente cria uma matéria que ela vai pro ar... Já é um filhotinho, né? É um filhote, gente. E a gente quer ver aquela história ali se perpetuando. Então, tá vindo aí, né, projeto, tem evento também. Então, para esse primeiro trimestre ainda tem... Trimestre ainda tem evento. E... para além de umas cositas mais, que agora eu vou voltar com tudo na blogueiragem, que eu disse, eu me assumi de novo blogueira, minha gente, é isso a vida. Siga a Dalu nas redes sociais, qual é o seu arroba, Dalu? Arroba Dalu Melo, estão todos convidados lá, maternidade, choros, vida real, trabalho, muita loucura também. Mamãe Fit. E beleza, eu ia dizer isso, ela entrega beleza, ânimo, esporte, coisa dá aquela, você vai lá e fica... O que acontece? Eu acredito que a minha válvula de escape, gente, até hoje, se você me perguntar, vai ser esporte em qualquer outra... Esses dias ela foi correr com o menino no carrinho, mas esse menino nasceu ontem. Pois é, mêsversário, 30 dias de nascido, vamos comemorar, filho? Vamos. Pega o carrinho, vamos correr aqui. Foi bem, foram 3 quilômetros aí pra gente. Muito Estamos bem. Aí. Bom, chegou o momento então, caminhando pro final, que a gente tem algumas perguntinhas para a Dalu Melo. Mas aquelas perguntas assim, responde sem pensar, papum. Bora lá. Já fingiu que estava no banheiro para mexer no celular? Com certeza. Eu ainda pensei, mas tipo, não tem como não. Já pegou na fralda, viu que tinha só um pouquinho de xixi ali, mas deixou o menino com a fralda xixada porque tava com preguiça de trocar? Com certeza, mas como não? Já trocou o almoço por um lanchinho porque não queria cozinhar? Não só pra você, pras crianças. Açaí, serve? Açaí, almoço? Açaí de almoço virou padrão. Maria, dia desse, mandou, amiga, então, almoço de hoje. Aí ela, oxe, eu também. Sopa é janta, açaí é almoço. É isso, sempre. Mas o que? Já disse, na volta a gente compra?
esse aí eu me eduquei. Esse aí eu me eduquei pra não dizer. Eu segurei porque eu sofri tanto com isso. Que eu disse, cara, eu nunca vou fazer isso aí com a minha filha, porque eu tenho dó, velho. Eu fico na expectativa do na volta. Até hoje eu tô esperando a volta chegar desde aquela criança lá atrás. Esse eu também não falo, não. E já mandou alguém pra aquele lugar, assim, mentalmente, quando a pessoa chega... E a Malu ficou com quem? Mas já perdi as contas também. Tá aqui, ó. A maquininha soltar aqui, vai sair a nota fiscal com a quantidade. Nossa, gente, por quê, né? Por quê, né? Não façam isso. Não perguntem para as mães com quem que o filho dela está. Com certeza ele está sendo muito bem cuidado. A gente não deixa o filho em casa sozinho, com o cachorro amarrado na coleira e vai pra Às vezes eu respondo, ele tá tirando um extra de motorista de aplicativo. Eita! Melhor resposta. Eu digo, ele tá... Deixa bugar lá, né? Ai, gente. É isso, Daluzinha. Foi ótimo. Obrigada. Meus amores, eu que agradeço. Vocês são os maravilhosos. Eu já tô ansiosa pelos próximos episódios, pelos próximos choros. Vamos embora chorar juntos. A gente continua compartilhando esse chororô aqui no WhatsApp. Mas feliz com esse projeto, que prospere ainda mais. É só o começo, né? Obrigada. E feliz demais de ter você aqui nesse nosso primeiro episódio. Que eu tenho certeza, ó, veio todo mundo de branco, assim, inclusive Israel. Foi pura coincidência, mas foi, eu acho que algo muito bom, de uma energia boa. A sincronia do universo. Uma energia boa. E eu acho que foi um presente a gente ter Israel essa aqui. energia para trazer pra gente. Israelzinho. Foi um presente ter Israel aqui. Ela ficou muito angustiada, né? Porque, como uma boa mãe, trouxe a cria para trabalhar. A gente sabe muito bem como é isso. E apesar de você ter ficado angustiada, você está em casa, né? Você está entre mães, entre pessoas que te amam e que querem te acolher, te abraçar nesse momento. Foi um presente pra gente. Ele está aqui com a gente. Muito bem. No colinho, né, tia? Bota aqui no bebê conforto. A gente fez uma tentativa, tomada 245, assim, pra ver se ele ficava no bebê conforto. Não rolou, coisa de mãe. Mas assim, acho que a gente tá em paz. Eu tô feliz de estar aqui. E tô feliz de estar aqui com ele, porque as duas já tinham ensaiado ir lá em casa, não conseguiram. Não. Eis que Maomé foi uma montanha, né? E agora tá aqui. Vamos juntos. Oh, meu Deus. E coincidentemente ele também acordando. Então é a hora de É a terminar. hora. Beijo. Amiga, saiu. Deu certo, é isso. O nosso choro de mãe. Então toda semana a gente promete trazer aqui mais chororô, mais desafios, mais, enfim, discussões sobre essa coisa linda que é a maternidade. Muito obrigada para você que acompanhou. Siga a gente nas redes sociais. Carla Arantes, o Cinema. Mas eu não sou a Carrie. Não sou a Carrie. Aí é para as fotos na praia. Tá? E é isso. Toda semana a gente tá aqui, a gente tá gravando aqui no estúdio Matra Amada, produção do Na Lata Produções. E semana que vem a gente tá de volta. Pra não acordar, Beijo. revirou os olhos quando te chamou. Ligou no desenho pra poder cagar. Normaliza, porque a mãe perfeita é fictícia. E aquela do Instagram também desliza.